Jovem Conservador de Direita. Podcast. Boas, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Hoje é um episódio muito especial. Temos aqui ao nosso lado um convidado extraordinário, que é o Dr. Jovem Conservador de Direita. Boa tarde. É de tarde? Sim. Isto é um podcast. As pessoas ouvem isto muito provavelmente às 4 da manhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom crepúsculo. Bom crepúsculo. Bom Amanhecer. Bom amanhecer. Bom Natal, se as pessoas estiverem a ouvir durante o Natal. Boa Páscoa. Sim. Creio que é um cumprimento universal. Não é? Digamos, saudações holísticas. Doutor, isso é assim um bocado esquerdar New Age, não é? Não é. É holístico no sentido só da calendarização. É uma holisticidade calendarizável. Pronto, muito bem. Então, saudações holísticas, salutações, e vamos então dar início a este podcast. Tema da semana. Qual é o tema desta semana? Isto é um tema que vai afetar as gerações futuras de Portugal. O que é, doutor? É o fim do prós e contras. Eu nem acredito que o prós e contras vai acabar. Vai acabar. Isto é o sinal que tudo o que é bom tem um fim. Sim, eu estou... É assim, eu nem tenho palavras para isto, porque como é que as pessoas vão ter opiniões acerca de assuntos se não têm o prós e contras? Sim, o prós e contras era como a instrução, as instruções para montar móveis do IKEA, mas em vez de móveis era opiniões. Exatamente. Eles diziam, vocês têm que pensar assim. Se são contra, pensam assim. Se são a favor, pensam assim. Agora as pessoas vão ficar... Como é que eu vou pensar? Exato, porque não as é? pessoas pensam... De repente têm as peças de móveis do IKEA e não sabem como fazer dessas peças móveis. Não, e vai ser só, digamos, dizeres dispersos. Por exemplo, perguntam a alguém na rua o que é que pensa sobre o racismo. E muito provavelmente as pessoas vão dizer racismo, o que é que eu tenho aqui no saco? Pretos? E onde é que se põe? Pois, e vão dizer racismo Bem, é bom? mal? Não sei. Percebe? Vão dizer racismo é bom? Não. Porque as pessoas são discriminadas. Não podem ser discriminadas pela cor da sua pele. Mas se meter só isso separado, discriminação, pretos, bom, mau, como é que podem ordenar estas ideias? Claro, porque o racismo é mau, sim. Mas tem também é aspectos bom. positivos, claro. Sim, que é uma pessoa vai na rua, sabe se tem de atravessar a rua para um lado e para o outro, mediante a cor das pessoas que vão cruzar-se connosco. Exatamente. Sem o prós e contras, as pessoas vão ter muita dificuldade de dar este tipo de nuances às suas opiniões. Não, isso é verdade. Vão se tornar muito mais estúpidas. E até porque toda a gente via o prós e contras. O país parava, não era? Exatamente. A que dia que dava? Era a segunda. Eu sabia. E, portanto, o país parava à segunda-feira. Parava. Se uma pessoa saísse à rua, que não saía, não é? Porque estava toda a gente em casa a ver o prós e contras, mas se fôssemos à rua, enquanto estava o prós e contras, não se via viva alma. Era impressionante. Eu não sei o que é que as pessoas agora vão fazer segunda à noite. Se calhar vão começar a drogar-se, não é? Para ocupar o vazio, para ocupar o vazio da perda do prós e contras. Sim, vão recorrer a estupefacientes, a álcool. Eu acho que vai ser um bom negócio para os psicólogos. Sim. Porque vão ter muita gente a querer lidar com o luto do fim do prós e contras. É um bocado como quando... Vão começar a consumir friso groselha? Pois. Pior. Há alguma coisa pior do que isso? Acho que não. Vão começar a beber groselha sem misturar com água? Sim, um xarope. Sim, uma garrafa inteira. Sim. E ficar com o fígado destruído completamente só de um... Sim, porque se houvesse um programa de prós e contras acerca de groselha, as pessoas saberiam qual era a sua posição, se era para consumir ou não, e se era para consumir, como consumir. E agora não saberão. É muito triste. Foi como quando o Lost acabou. As pessoas que todas... É isso? A série Lost. O que era Perdidos. isso? Que era uma série com um grupo de pessoas tinham um desastre de avião em cima de uma ilha. Sim, depois... conte-me toda a história do Perdidos. Então, havia um avião que se despenhava numa ilha e os passageiros ficavam entregues à sua sorte, à espera de salvamento. Um dos passageiros era um médico, era o Dr. Jack, depois tinha a Dra. Kate. Adiante. Eles ficavam na ilha e depois percebia-se que a ilha tinha cenas incompreensíveis. E todos os episódios as pessoas tentavam compreender o que é que se passa aqui nesta ilha. O que é que se passa? Porque é que há cenas a acontecer especiais aqui na ilha? E durante 5 temporadas foi isto. E as pessoas, estou ansioso que chegue o final para perceber o que é que se passa aqui na ilha. Sim. Chegou ao final
na mesma. Ninguém soube realmente o que se passava na ilha, mas quando acabou toda a gente ficou, ui, o que é que eu vou fazer sem o Jack, sem o Said, sem aquelas personagens todas, a quem eu me afeiçoei tanto, que eu não sabia o que é que estavam a fazer na ilha, Sim. que era uma ilha especial, e vai ser agora mesmo com prós e contras. Onde é que era essa ilha? Não sei. Nem isso se sabe. Ah, não? Não. Depois havia uns números especiais também. Ok, quais eram? Eram do Totobola? Era, Ok. sim. Havia um gordo que jogava aqueles números na lotaria, tornava-se milionário, mas Era depois lotaria. Ok. sim, caía no avião. Pronto, e o prós e contras é a mesma coisa. A doutora Fátima Campos Ferreira é aquela coisa constante. Desde o tempo em que... O Prós e Contras já existia, que é o programa mais longínquo da televisão, Sim. certo? Sim, 40 pelo menos e- desde o período Jurássico. Ok. Quando ainda havia a Pangeia, não é? Ainda não Sim. tinha havido a separação Dos continentes. Já a doutora Fátima Campos Ferreira estava a entrevistar triceratops e tipo, os ministros da altura e o secretário de Estado. Sim, porque a pergunta que se faz é, como sabe, existe uma dinastia de doutoras Fátimas Campos Ferreiras, que Sim, foram sendo clones. clonadas É. ao longo desde o período Jurássico. E esta é já, qual? Ia já no número... quê? 30 mil e tal. Muita gente não sabe isso. Toda a gente diz, mas esta mulher não envelhece, está tantos milhões de anos na televisão e continua assim impecável. toda Sim, é a enxuta. doutora Fátima Campos Ferreira e, se não me engano, o doutor Luís Parteiro. Sim, São duas pessoas que não envelhecem. É. Porquê? Porque são clones. são. Há uma incubadora, há uma espécie de estufa Sim. de Fátimas Campos Ferreiras e Luíses Parteiros, que agora vai tudo para o lixo, não é? Já viu Não. a quantidade de doutoras Fátimas Campos Ferreiras que estavam ali na estufa à espera Sim, sim, de sim. poderem sim. vir apresentar o prós e contras? Vai tudo para o lixo, tudo para ser incinerado. É uma crueldade que estão a fazer. Eu sei. E para que tipo de hectare é que vão os doutores Luís Parteiros e as doutoras Fátimas Campos Ferreira? Se tivesse de colocar nos bidões da reciclagem, em qual é que colocava? Eu colocava no plástico, Ok, nas embalagens, sim. ok. Ou então para o compostor, para um compostor. Usar a doutora Fátima Campos Ferreira e o doutor Luís Esparteiro para adubar. Ah, o quê? Campos. Mas depois nascia o quê? Uma árvore de pequeninos doutor Luís Parteiro, mas dava tipo em forma vegetal, ou seja, dava para consumir? Dava, quer dizer, eles são usados para adubar, não para cultivar, não é? Sim. Mas, por exemplo, um campo de batatas Sim. adubado pela doutora Fátima Campos Ferreira, quando fôssemos cozinhar as batatas nascidas desse campo, elas iam interromper-nos. Por Ok. exemplo, nós estávamos a comer e a falar sobre um assunto e a batata dizia: cá já esgotou o seu tempo, vamos passar a palavra ao outro convidado. Nós dizemos: fogo, batata, então, mas tipo, és uma batata, não estás aqui a moderar nenhum debate. Ok. E ela: pois, mas sou uma batata especial, porque nasci, fui adubada pela doutora Fátima Campos Ferreira. Eu: epá, então não tenho coragem de comer. E pegávamos na batata, guardávamos, metíamos numa gaiola e sempre que tivéssemos discussões entre familiares e coisas de partilhas e assim, Punham aquela espécie punhamos de batata periquito, não é? tínhamos a batata no meio a moderar as partilhas e as discussões de família e Ok. coisas do género. Por isso até pode ser bom, não é? Não, e se dessemos um curso de direito à batata, não é? Sim, De repente não precisávamos de contratar um advogado para os litígios. claro. Isso era claro. bom. Agora, E o doutor Luís Esparteiro seria a mesma coisa, mas era para o caso de... Imagino que um casal com muitos filhos falecia, os filhos ficavam sozinhos, vinha a batata do Dr. Luís Esparteiro tomar conta deles. E ser... aí, também continuamos no campo das batatas. Quem diz batatas diz, sei lá, um rabanete. No caso do Dr. Luís Esparteiro, seria No rabanete. um rabanete Então, mas vamos imaginar extremamente que, responsável e com bom humor. para além da compostagem, eles têm sementes, não é? No caso, vamos imaginar que fazia a compostagem na altura em que a doutora Fátima Campos Ferreira estava a ovular. Portanto, isso é uma espécie de semente. Ah, sim, sim. E, em princípio, nessa compostagem iria nascer uma árvore de fruto. O que é que acha se a doutora Fátima Campos Ferreira fosse um fruto, a que é que saberia? Qual seria? Seria uma rosa. Um fruto. Roseiral. Ok. Eu não sei qual é o fruto das rosas. Ok. Seria uma rosa que depois... Não é um fruto. Sim. Seria um roseiral, mas depois as rosas transformavam-se em diospiros. E se Ok. nós comêssemos esse diospiro, vindo dessas rosas, tínhamos uma alucinação em que passávamos uma noite com a doutora Fátima Campos Ferreira. Vai fazer o quê? Nós a dizermos coisas e ela a moderar o que é Ok. que nós estamos a dizer. Então, mas ela teria de chamar outra pessoa para ser um debate, ou não?
Não, ela dizia... No fundo fazia uma noite em trio. É isso que me está a dizer. Não, nós é que tínhamos de dizer, assumir a postura prós e a postura contras. Ok. E ela moderava-nos para nos ajudar a formular uma opinião sobre o assunto. Ok. Então debatíamos em estado de alucinação. Então, e o Dr. Luís Parteiro? Lá está, no caso dele, digamos que as sementes seriam, como é óbvio, o saco dos espermatozoides. Sim. E depois nascia uma árvore de kiwis, mas kiwis carecas. Ok. Sabe, aqueles kiwis normalmente têm pelinho. E esta era uma nova espécie de kiwi tipo kiwi nectarina, percebe? Ok, sim. E as pessoas era comiam... o kiwi Luís, era Sim. isso? Era a nova... Ok. E as pessoas comiam o E kiwi. de que cor é que era? Era cor-de-rosa. Ok. Era da cor do Dr. Luís Esparteiro. Era da cor da pele. Sim. Ok. E sempre que uma pessoa descascava o kiwi, ele gritava como se fosse uma pessoa que tivesse a ser esfolada. Esfolada. Sim. Ok. Por isso era difícil de comer. Ou comíamos com casca, ou tínhamos de aguentar aquela tortura que era ouvir o Dr. Luís Esparteiro a Sempre a guinchar gritar. como se estivesse a ser Esfolado vivo. Já quando o arrancávamos, não é? Ele... Aqueles agudos, não é? Sim. E nós dizíamos, isto está um kiwi especial. Aí percebíamos. Perguntámos, e quem é... E o que é que ele dizia, por exemplo, antes de o apanhar? Vamos imaginar que eu ia apalpar a árvore para ver se estava maduro para comer. Ao apalpar, o que é que o kiwi lhe diria? Kiwi Luís. Não diria, fazia assim um gemido de prazer. Como não é? assim? Quer que eu faça mais ou menos? Sim, imagino. Está a apalpar, não é? O kiwi Luís. E que som é que ele emitiria? Sabe porque fazia assim, sabe porque o Dr. Luís Esparteiro já o ouviu falar, conhece. Ele é um matador. Ele fala assim, mais ou menos, não é? E ele, inclusivamente, ele teve uma filha com a doutora Filomena Cautela, nos Morangos com Açúcar. Teve um caso, acho que engravidou e ela abortou, mas já não me lembro. Foi a primeira temporada dos Morangos com Açúcar. Então abortou ou teve uma filha? Não me lembro. Engravidou. Se calhar o aborto teve a ser criado naquelas incubadoras, não é? Ao lado das doutoras Fátimas Campo Ferreira e dos doutores Luís Parteiros. É possível. E de repente tem clones, não é? Nascidos ficcionalmente de um relacionamento entre o doutor Luís Parteiro e a doutora Filomena Cautela. Pode ser isso? Pode ser, é uma hipótese. Mas o doutor, há muita gente que ouve o nosso podcast que não seguiu os Morangos com Açúcar. Depois de me ter descrito o Perdidos, vai-me descrever agora os Morangos com Açúcar. Foi outra série que quando acabou... Era o doutor Luís Ficou com vazio? Fiquei. Eu ainda hoje eu pergunto-me o que é que será feito do Pipo. Será que ele já morreu? Porque ele na altura andava no secundário, mas já tinha um aspecto assim acabado. Sim. Não é? Provavelmente já morreu. E a doutora Joana, a doutora Benedita Pereira, é viúva. E provavelmente, neste momento, tem uma relação com o doutor Rafa, que era o palhaço da turma. Ninguém queria ter relacionamentos com ele, mas, entretanto, cresceu e tornou-se fixe. É possível que isso esteja a acontecer. Mas o que se passou é que o doutor Luís Esparteiro, nessa temporada, era casado com a doutora Helena Isabel, a mãe do doutor Agir, e eles tinham uma filha, que era a doutora Joana, que era a doutora Benedita Pereira, que era a melhor amiga dela, era a doutora Filomena Cautela. E, ao mesmo tempo, o doutor Luís Esparteiro, de Sabichão, andava metido com a melhor amiga da filha, adolescente, que era a doutora Filomena Cautela, que hoje apresenta o 5 para a meia-noite. E tanto quanto sei, já não tem nada com o doutor Luís Esparteiro. Ok, agora já não tem. Não. E com qual Dr. Luís Parteiro? Era o atual ou era o uma Dr. versão Luís anterior? Parteiro, a versão... 5 versões anteriores. Ok. Sim, 5 versões anteriores. Essa versão já entrou em compostagem. Ok. Sim, provavelmente já existem kiwis, nectarinas a nascer a partir dessa versão. Então o doutor estava a perguntar que barulho é que ele faz quando uma pessoa... Já me disse. Sim. Ok. Sim. E uma pessoa, isto está um kiwi bastante sedutor. E quando arranca? Faz... Ok. Assim, aquela dor repentina. E depois, pronto, depois uma pessoa come. Esfola primeiro, não é? Ou com casca, mas dói-lhe na mesma. E ele queixa-se na mesma. Come-o. E, por exemplo, quando se tenta trincar e não se acerta ainda na trinca e raspa-se só assim na pele, que é quase como se fizesse uma cócega. O Kiwi Luís tem cócegas? Tem, claro. Ok. Tem. Como é que se ri o Kiwi Luís? Ok. Assim. Muito bem. Podemos voltar ao tema? Podemos voltar. Pronto. E atenção, é tema da semana, mas como é óbvio, eu trago uma resolução.
O último episódio, já agora, é 17 de dezembro. Vai ser o dia mais triste da história de Portugal. E em Se princípio o calhar desde Natal o vai fim do ser... governo do Dr. Passos Coelho. Sim, e o Natal vai ser muito mais triste. Porque Vai ser. vai ser recente, não é? Passado 7 dias é o dia 24, ou seja, é na segunda-feira seguinte. As pessoas vão estar a recordar... Depois vão estar na noite consoada, em família, a tentar debater temas, mas sem opiniões. Pois é E isso. se calhar a dizer, pronto, eu respeito o que está a dizer, não percebo. Exato. Vai ser um Natal muito pouco animado. Porque acaba o prós e contras. Mas eu tenho uma solução, que é, vamos dizer aqui não sei quantos temas, e eu digo às pessoas que opinião é que elas devem Sim, ter acerca temas que disso. ainda não foram debatidos no prós e contras. Por exemplo, pode ser. Por exemplo, eu posso indicar, eu indico um tema, E eu digo o que é qual é Sim. que é a posição das pessoas. ok, e eu posso dizer a minha também, se for diferente. Em princípio não é. Sim, Não porque é tem prós e direito. contras. Então a minha opinião tem de ser diferente da sua, é isso? Vamos Sim, fazer pode aqui um ser. mini prós e contras. Pode ser. Ok. Formato da Terra. Em que eu ganho sempre. Claro, não é? Ok. É o seu podcast. Formato da Terra. Oval. Hexagonal. Ganhei. Porque, Portanto, doutor, a ciência está do meu lado. É uma coisa que ainda não é... Quer dizer, não está do seu lado. Mas se for à internet, há pessoas a argumentar muito bem sobre este assunto. sim, tudo bem, mas lá está. Eu não lido bem com isso de factos e lógica que as pessoas tentam arranjar. Está estabelecido até agora, até pelo menos aparecer um novo doutor Galileu Galilei que diga ao contrário, está estabelecido que é oval. E, portanto, é oval. Ganhei. Portanto, pessoas que estão a ouvir isto no carro, em casa, seja onde for, quando alguém vos perguntar o formato da Terra, dizem oval. Está? Ou hexagonal. Não, isso não dizem. Mas... Oval. Sim, mas é um prós e contras. Todas as opiniões são válidas. Sim, menos a sua. É oval. Não, doutor. Tem de respeitar a minha opinião. Está bem, eu respeito e está errada. Próximo tema. Escravatura. Contra no século XXI e seria a favor quando era legal, porque eu respeito a lei. Sim. Eu sou a favor da escravatura. Hoje. Sim, sou a favor porque um proprietário de um escravo trata-o bem, dá-lhe de comer, dá-lhe um sítio onde ficar, dá-lhe roupa. Eu, por exemplo, estou aqui a estagiar para o doutor, de livre vontade, não sou escravo, mas não ganho nada disso. Sim. E às vezes não tenho onde ficar sequer, nem que comer. Por isso sou a favor. Sim, mas lá preferia está. ser seu escravo, se calhar. Se fosse aquele argumento horrível da esquerdalhada, não é? Os escravos modernos são os estagiários não remunerados. Isto é de uma falta de sensibilidade para Quem me com dera. aqueles que foram mesmo escravos. Quem Lá me dera está. ser escravo, sou pior do que isso. Porquê que é pior? Porque o doutor não me dá de comer. Então eu tenho de lhe dar de comer. Então, se os donos dos escravos dão-lhes de comer, atiram comida para eles e atiram comida para os porcos. Eu às vezes estou aqui cheio da fome, nem um bolicau tenho, um bolicau, que é o meu prato preferido, e pronto, e tenho de trabalhar Então, mas na isso é mesma. quando tiver contrato, não é? Se um dia merecer ter um contrato remunerado, terá direito a subsídio de alimentação. Enquanto tiver a estagiar, não remuneradamente, para ganhar experiência, eu não lhe posso atirar isto porque depois ia ficar logo convencido, percebe? Então, só depende de mim, então. Ia-se acomodar. Só depende de si. Ok. Outro Próximo tema. tema. Será que a realidade é real ou isto é tipo tudo uma cena em que vivemos todos num sonho de um cão? Hã? Isso é um tema? É. Isso seria um dos próximos temas se o prós e contras não fosse cancelado a 17 Sim. de dezembro. É isso? Sim. Então eu acho que a realidade é real. Que provas é que o doutor tem disso? Tenho sensações. Como é Percebe? que... E quando... Imagino que o cão, Sim. com o Bassie Hound que está a sonhar, É um isto Bassie que está a Hound, passar, ok. sim. Imagino que ele acorda de repente e desaparecemos todos. Pode acontecer. Não há provas de que não seja essa a nossa realidade. Que filme é que você viu? O Beethoven. E nesse filme explicava-se então que o Dr. Beethoven, que era um São Bernardo, acordava no fim e as pessoas morriam todas no sonho dele, é isso? Não, porque nós não vemos o que ele está a sonhar. Só podemos imaginar que quando ele está a dormir, criou um universo na Que é o cabeça nosso, dele. neste que é o caso. nosso, sim. E, eventualmente, se ele acorda, nós desaparecemos todos. Mas isso pode ser, sei lá, daqui a 1 milhão de anos. Nunca saberemos. Ok. Pronto. Como pessoa que é contra o consumo de estupefacientes, exceto se forem legalizados, aí aconselho toda a gente a consumir, porque é bom para a economia, eu acho que a realidade é real. Portanto, você acha que não. Eu acho que não. Ok. Eu acho que vivemos num sonho de um cão. Sim, respeito a sua opinião. E- Estúpida. Há evidências científicas para isso. Ok. Há Último tema. estudos. O doutor quer propor um para o fim? Não. Você é que está aqui para propor temas. Sim. Deixe aqui então consultar a minha lista de questões existenciais que me preocupam. Talvez. Eu lanço um tema que é talvez o tema mais importante da atualidade.
não é a fome no mundo, não é nada. É o humor. Tem limites? Não. O doutor acha que tem. Se quiser trocar de posições, eu digo que tem limites. Pronto, então o senhor vai dizer que tem limites porque está errado. Tem limites. Para mim Por exemplo, não tem. podem brincar com o tamanho do meu pénis. É o meu limite. Esse é o seu limite. Então é um limite pequenino. O doutor não gosta dessa piada. Pronto, estávamos então. Porque eu agora tenho de provar que o meu pénis não é pequeno. E se ele for mesmo pequeno, eu não tenho forma Então de mostre provar. lá. Não vou mostrar, doutor, no rádio. É uma vergonha. Nem na rádio quero mostrar. Que não é uma rádio, não é? Então eu vou mostrar, a fingir, e o doutor vai dizer que ele é muito grande, que é para as pessoas. Ok? Está a ver aqui, doutor, o meu pénis? O que é que acha dele? Pode-se chegar mais. Não consigo ver. Doutor, para com essas piadas. Não é piada, então... Doutor, há senhoras a ouvir este podcast. Que eu agora vou sair na rua. Não, se o senhor... Ouça, eu não tenho culpa do senhor adotar essa, imagética, esse estilo, em que opta por não aparar certas pilosidades. Eu não consigo ver aí no meio sequer se existe. Doutor, eu agora com que cara é que eu vou aparecer na discoteca? Faça espreitar aí. Imagino que me contratam como DJ. Sim. Eles agora nem se vão dançar com as minhas músicas, vão rir-se. Porquê? Porque, doutor, eu não estou a mostrar mesmo o pénis, eu não faria isso. Mas as pessoas vão dizer que eu tenho um pénis pequeno. Por isso é que eu acho que deve haver esse limite do humor. Pronto, eu acho que não de resto pode-se brincar com tudo. Lá está. Não deve haver limites do humor a partir do momento que o humor seja legislado. Em que se diga em cada artigo quais são os assuntos que têm extrema piada e quais são os assuntos que não têm piada nenhuma. Até para os humoristas saberem que não devem pegar nesses temas. Tem um guia, não é? Tem um guião de humor. Sim. Havendo um guião de humor, que é a legalidade do humor, aí podem brincar à vontade. Sim, então o doutor é contra os limites do humor, desde que esses limites estejam estipulados. Exatamente. Pronto, é uma opinião extremamente brilhante e cheia de nuances. Faz lembrar... Mas estava à espera de outra coisa, até parece que ficou surpreendido. Não. Ah. Doutor, agora o tema que mais divide... Mas eu já disse que era para acabar. Sim, ganhou. Ganhei. Ganhou. Mas quero lançar outro tema. Só outro tema, que é um tema Último. que divide mais as pessoas. Mais do que os limites do humor? Sim, mais. Não, você sabe a quantidade de pessoas que debatem os limites do humor neste momento no distrito de Castelo Branco? Não. Há pastores que entraram em guerra com familiares porque há familiares que defendem que deve haver limites do humor e outros que não. Dividiu famílias isto. Vai ser o tema da nova guerra civil. É muito provável. Sim. É muito provável. Vai ser os SJWs contra os guerreiros da liberdade de expressão. Os paladinos. Os paladinos. Os novos capítulos de Abril. Sim, os novos lutadores pela liberdade. Mas o meu tema, se calhar, ainda é mais polémico do que esse. Impossível. Que é o ananás na pizza. Eu não sei, na confraria de mestres piseiros, quando apareceu lá a besta que propôs o ananás na pizza, como é que alguém deixou que ele continuasse a fazer parte da confraria dos mestres piseiros? Doutor, eu curto ananás na pizza. É bom, porque uma pessoa está a comer. Ou às vezes, eu gosto tanto de ananás que eu às vezes peço pizza com ananás e só como o ananás. E deixo a pizza. Porque gosto mesmo muito de ananás. E, acho e deixa a pizza de lado. Deixa a pizza de lado. Isso tem tanta lógica como pedir uma tosta mista, não é? Sem queijo. Sim. Podia pedir só uma tosta de fiambre, sabe disso? Podia? Podia. E uma tosta mista sem queijo e fiambre e com chouriço e manteiga. Repita lá. É uma tosta mista sem queijo e fiambre e com chouriço e manteiga e alface. Isso continua a... É uma tosta mista. Para si é uma tosta mista. Sim. Ok. Então o doutor é contra o ananás na pizza? Sou. E ananás no cozido à portuguesa? Sou contra pôr ananás em qualquer comida quente. Ouça, você mas vai a cozida pedir... à portuguesa dá para meter tudo. Não. Isto é uma falcatrua de todo o tamanho. Que é pedir a sobremesa por cima do prato principal. Ouça, é a mesma coisa... Não, é a mesma coisa que pedir arroz de pato e vir barrado com mousse de chocolate. Não tem lógica nenhuma. Agora está-me a dar fome, doutor. Mas acha que isto tem lógica? Quem me dera comer isso. É? Quero um bifinho... Quem me dera comer, ponto. Não, quero um bifinho com cogumelos e natas. Mas as natas são natas do céu. Tem lógica? Tem. Pois você é estúpido. Eu sei que tem lógica para si. Sabe qual é o meu prato preferido? Qual é? É esparguete, com gelado de stracciatella e com aquele líquido que tem nas latas de salsicha.
Meto 3 colheres de sopa desse líquido. E o que é que faz e às ananás, salsichas? claro. E ananás, claro. E o que é que faz às salsichas? Deito fora. Eu não curto salsichas. Não sei como é que elas são feitas e tenho medo que eles metam ratos para lá. Mas o molho é bom. E é um molho que rejuvenesce, porque o molho está lá para conservar as salsichas. Ou seja, se o senhor for à bairrada, pede um leitão e pede 6 papos secos e come só com o molho. É isso? E manda o leitão para trás. E derreto 5 calipos no em cima do leitão. Ok. Sim. De vários sabores. Não, isso faz todo o sentido. Olha, até lhe digo mais. A semana passada fez o seu aniversário, ganhou este debate, está bem? Sim. Vamos imaginar que isto é um debate em torno de estupidez. É o vencedor. Uhul! Muito bem. Pode-me dar... Doutor, depois quero um certificado para pôr no meu currículo sobre isso. Está bem. Tá Eu bem. vou já abrir o Word para lhe tratar disso. Ok, obrigado. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar esta semana? Devemos evitar matar. Só esta semana? Em princípio, noutras também. Mas esta semana em particular. Esta semana em particular devemos evitar matar. Isto Mas matar pessoas. está relacionado... sim, de preferência matar pessoas. Podemos matar chimpanzés, por exemplo. E koalas. Esta semana não sei. Em termos de opinião pública não estão na berra e se forem legítima defesa, por que não? Sim. Ok? O doutor era capaz de matar um golfinho em direto para a televisão? O que é que o golfinho me estava a fazer? Nada. Então porquê é que eu o matava? Porque tinha um grupo terrorista que dizia: se não matar um golfinho em direto para a televisão, matamos 5 mil milhões de pessoas. Não, 1.000 milhões de pessoas no mundo. E o doutor- 1.000 milhões de pessoas. Sim, só que as pessoas que vissem o doutor a matar o golfinho em direto para a televisão não sabiam disso. Só achavam que o doutor era maluco, que se lembrou de matar um dos animais mais fofinhos de todos os tempos para a televisão. Mas o doutor estava a fazer isso para salvar pessoas. Mas eu a sua podia imagem contratar- pública nunca ia recuperar. Eu não podia contratar uma empresa de publicidade e marketing para depois fazer spin Não, à não. minha imagem? Não, o doutor tinha que levar com o ódio todo as redes sociais. E de Então não pessoas matava defensas o golfinho. Mas morreu 1.000 milhões de pessoas. Então, mas que proveito é que isso me dava? Nenhum. Ia ficar mal visto se matasse um golfinho. E as pessoas não compreenderiam. Oh, doutor, mas Portanto, se não compreendem, se não têm essa capacidade para compreender, nem que seja telepaticamente, são estúpidas. E as pessoas estúpidas não estão adaptadas ao mundo moderno. Portanto, em princípio, até merecem morrer. doutor, 1.000 milhões de pessoas. Muitas delas o doutor conhecia. Podia ser eu, podia ser o doutor Nuno Melo. Já viu o doutor Nuno Melo morrer porque o doutor tem vergonha de matar um golfinho em direto para a televisão? Mas se eu matasse o golfinho em direto, o que é que o Dr. Nuno Melo acharia de mim? Odiava. Mas falava para mim, ele telefonava-me a dizer... Não, escrevia no Facebook. É inadmissível o que se passou. Mas mencionava-me no Facebook. Mencionava, sim. Ou seja, Este psicopata Voltava- que voltava- em tempos foi meu amigo, matou um pobre golfinho gratuitamente, este sádico. e ele punha ao mesmo tempo uma foto dele a caçar. Quando é para matar dentro dos limites legais da lei. Sim. E olhem eu aqui com um veado na mão. Era isso? Não, é óbvio que ele não ia colocar as duas coisas em paralelo porque podiam chamar-lhe incoerente. Ele não é burro. Não. Porque um golfinho seria crime, não é? E eticamente errado. Mas, Ainda por como cima com sabe... crianças a ver, porque Ok. era durante a tarde, Sim. num programa infantil, Dava no Nickelodeon. no Cartoon Network. Ia dar em direto no Cartoon Network. Mas em princípio só crianças é que iam ver. Não, toda a gente ia ver, porque vai haver um anúncio especial. Na CNN, porque depois todos os canais mudavam para o Cartoon Network, quando o doutor aparecesse. Ok. E o doutor estava lá a falar para as crianças, a contar histórias. Entretanto, aparecia um aquário com um golfinho. Um aquário com um golfinho. E como é que eu ia matar o golfinho? Atirava-me para dentro do aquário? Não, o doutor atirava-se para o aquário, tirava o golfinho, Mas ia de fato? de fato, saía do aquário, atirava assim um golfinho por cima do aquário, o golfinho ficava aos saltos no chão, o doutor pegava nele, assim por trás, Sim. e com uma faca degolava-o. Como é que se degola um golfinho? Onde é que está o pescoço do golfinho? Na parte de baixo, atrás da boca. Por baixo do focinho? Não, por baixo do focinho, mas na parte atrás da boca. Pronto, matava o golfinho. Não interessa. Mas com o quê? Com uma faca? Com uma faca, um facalhão. E depois... Uma katana? Sim. Cortava-lhe a cabeça toda e depois pegava na cabeça dele e começava a fazer sexo com o Mas buraquinho. porquê que isso tem de verdade? Com o buraquinho?
Mas o buraquinho estava na parte da cabeça ou na parte do tronco? Ficava na parte da cabeça, o buraquinho que ele respira, E porquê é que eu faria isso? para salvar 1.000 milhões de pessoas, inclusivamente o Dr. Nuno Melo e o Dr. Durão Mas havia a Barroso. hipótese do Dr. Nuno Melo se safar? Havia. Quantas pessoas é que existem no mundo? 7 7.000 bilhões. milhões. Sim. Tinha 6/7 de hipótese de escapar. Mas depois havia a hipótese de ele não escapar. Sim. A maior parte das pessoas que morreriam seriam chinesas. Mas que trabalham em empresas que Era estão a aleatório. produzir? Era aleatório. O doutor viu o Avengers Infinity War, Não, o que é isso? um filme Filme de quê? dos Avengers, O que é isso? um filme sobre o qual nós falámos no podcast. Há uns Os Vingadores? episódios. Sim. O Dr. Thanos Quem é esse? Esse é um mau? é um mau. O mau depende da perspectiva. Na minha opinião é bom. Ele Ok. decide para o universo ser sustentável, é necessário morrer ou desaparecer em X percentagem de Sim, seres. eu concordo com isso. Concordo com o método. Não concordo com o método, sim. Acho que as pessoas podem muito bem desaparecer a produzir. Ou- No seu local de trabalho, Sim. Ou por livre iniciativa. Exatamente. Chegarem a uma altura em que reconhecem a minha Eu não sou existência. produtivo. Sim, a minha Exatamente. existência não faz sentido. e já não aceitam, já não me aceitam noutros Em vez, países para em vez emigrar. de vir o portanto- Estado impor de fora, matá-la. Tipo o Estado venezuelano, não é? Sim. Vamos agora deixar morrer pessoas à fome? Não. Ok, Sim. mas eu vou responder então. Mataria o golfinho. Porque eu não quero colocar o Dr. Nuno Melo em perigo. Parabéns, doutor. Se o Dr. Nuno Melo não estivesse nessa equação, não matava o golfinho, porque acho que posso fazer muito mais pela humanidade com menos 1.000 milhões de pessoas do que ter mais 1.000 milhões de pessoas, mas elas odiarem-me por não perceberem que são estúpidas. Parabéns, doutor, pelo seu altruísmo. É lindo ver como coloca a vida do doutor Nuno Melo em frente da sua reputação. Ele é que não vê isso. Mas porquê este tema, doutor? Não matar esta semana? Isto por causa daquele senhor Triatleta? triatleta que apareceu morto. Sim. E, portanto, quem o fez, fez mal. Até porque o que estão a dizer nas redes sociais é que é um homicídio e as pessoas que o cometeram fizeram mal. Se a opinião pública acha que fizeram mal, portanto, em princípio, esta semana, evitem matar. Ou seja, se não tivessem matado esse senhor, ele hoje provavelmente estaria vivo. Exatamente. E eu não traria este tema e, em princípio, ficava nebuloso e as pessoas, se calhar, não saberiam. Não há prós e contras. Não saberiam se é errado ou não matar. E esta semana é errado. Eu acho que devia ser... Atenção, é errado. Há alguns momentos em que são... Não sei se concorda. No caso do golfinho é certo, claramente. Sim, há coisas que... Por exemplo, quando é que é certo matar? Quando? Quando é que acha que é certo matar? O quê? A altura do dia? Pode ser à altura do dia ou em que... Vamos dizer em que contexto é que é correto matar. Autodefesa? Por exemplo... Por exemplo, se nos estiverem a insultar a nossa mãe e nós, para nos defendermos, matamos a pessoa. Sim, que tipo de insulto é que é? Ah, seu filho da... E nós dizemos, atenção, com a honra da minha mãe não se brinca. E matamos. Sim, É justo. sim. Pessoas que ouvem música alto na Depende na se rua. não for um superior hierárquico, nesse caso. Ah, Se for um esquerdalho na rua e ele está a fazer um malabarismo, não é? Com fogo, e diz, sustenta a minha arte. E a pessoa diz, é arte, vá, mas é trabalhar e arranjar um trabalho. E ele, você é mais um daqueles, de fato, uns filhos da... E aí sim, minha mãe, não lhe admito isso, vou matá-lo e tenho aqui uma testemunha ao meu lado, que é o meu o Dr. Durão Barroso, vim aqui tomar café e, portanto, vou matá-lo e ele é a minha testemunha que é a legítima defesa. E não vou preso. Aí sim. Agora, se for um superior hierárquico, este relatório está mal, seu grande filha da... Aí não há razão nenhuma. É porque o relatório está mesmo mal e, em princípio, há toda a razão para lhe chamar isso à sua mãe. doutor, e por questões de carreira? Por exemplo, para poder progredir na minha carreira, ter pessoas à minha frente, acha justo matá-las? Consegue-me dar um exemplo? Por exemplo, o doutor... Você está no departamento de tirar fotocópias e trazer cafés às pessoas. Quem é que está logo a ser assim? Quem distribui o correio? Sim. E eu começo a ver que sou competente, que se for promovido posso fazer muito pela humanidade e pela empresa, só que tenho aquelas pessoas à minha frente e que se eu não as fizer desaparecer, eu posso nunca vir a ser promovido. E posso nunca vir a ter hipóteses de usar a minha competência para ajudar a humanidade. Não, nesse caso não. Não? Peço desculpa, mas não. Nesse caso, o que eu aconselharia era fazer um workshop com o Dr. Nuno Graciano e fazer uma espécie de apanhados dentro da empresa. Por exemplo, ter, sabe, aquelas coisas dos palhaços, aquelas flores de esguichar água,
Mas em vez de esguichar água, esguichava-lhe urina para as calças. E então sempre que esse senhor do correio andasse a distribuir correio, vinha com uma mancha enorme e a cheirar a urina. E as pessoas começavam... Ele telefonava, doutor... Doutor, mas isso Guedes. é mais cruel que matar. Não, mas era divertido, porque se gravássemos, depois até podíamos pôr no YouTube e dava-nos assim uma imagem de... É uma empresa que é uma pândega. É claro que há uma pessoa que vai ser visada, não é? E em princípio vai ser despedida, porque cheira a urina e isso é inadmissível. Ninguém tem de saber que foi o senhor e aí consegue eventualmente ascender no seu cargo. Doutor, mas imagine, eu vou seguir essas recomendações, obviamente. Até porque não quero matar ninguém, até porque o doutor está a recomendar. Sim. Mas imagine que o doutor está prestes a tornar-se primeiro-ministro. Sim. E perde as eleições. Não perde as eleições. Ganha as eleições, mas acontece como aconteceu ao doutor Passos Coelho. Faz-se uma geringonça. Faz-se uma geringonça para destruir o doutor e as suas políticas. E essa geringonça chega ao poder e começa a transformar Portugal, como está a acontecer agora, numa Coreia do Norte, em que roubam armamento, em que há incêndios que matam pessoas, coisas horríveis que a geringonça está a fazer pelo país. E que no tempo do Dr. Pedro Passos Coelho não existia. Não existia. A geringonça está literalmente a matar pessoas. Como Sim. aconteceu nos incêndios, estão a matar pessoas. Não só nos incêndios, já mataram, alegadamente, o Dr. Américo Amorim, o Dr. Belmiro de Azevedo, portanto... Provavelmente o Dr. Soares dos Santos é o próximo. É o próximo. Sim, pelo menos está na minha Deadpool. Mas, devo dizer, já não vejo o Dr. Soares dos Santos há algum tempo. Em princípio está no bunker. Só sai depois das próximas legislativas. É o mais sensato. Como é óbvio. Mas imagine, o doutor está nesta posição em que tem um governo de pessoas que estão literalmente, alegadamente, a assassinar outras pessoas, nomeadamente pessoas de sucesso. Está a haver um genocídio de pessoas de sucesso em Portugal. Dr. Américo Amorim, Dr. Belmiro de Azevedo, pessoas de sucesso. Há um autêntico genocídio de pessoas de sucesso. Sim. E eu espero que, quando acabar este mandato, que o Dr. António Costa seja julgado em Haia. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha o que se está a passar. Sim. Mas o que é que queria dizer em relação a isso? O que Perante é que eu teria de esta fazer? situação, o doutor não acha justo assassinar os membros deste governo? Sim, aí até faria uma coisa extraordinária. Pegava na cabeça de golfinho que tinha no meu escritório, metia-o na cabeça e usava a minha gravata só com projéteis, pegava na minha metralhadora e entrava em São Bento e chacinava o novo executivo todo. Quando eles estavam a assinar os papéis para serem novo ministro, não sei o quê, eu entrava, isto é por todas as pessoas que vocês mataram nos incêndios, isto é por me terem roubado as eleições que eu ganhei. Legítima defesa. Acho que está na Constituição. Golpe de Estado, sim. Está na Constituição. E, portanto, se alguém está a tentar roubar a democracia aos portugueses, eu, em legítima defesa dos portugueses, portanto, se alguém eventualmente fosse julgado, devia ser todos os portugueses, não eu. Porque eu estava a mando dos portugueses para defender a democracia. Faria-o com todo o gosto. Claro. E depois o doutor pegava nas cabeças decapitadas de todos os membros do governo, ia à varanda ser aclamado pelas como pessoas. Como o Dr. José Relvas, em 1910. Sim. Com a cabeça do Dr. António Costa nas mãos e a dizer: portugueses, regressou a austeridade. Exatamente. Doutor. Mas agora até me emocionou. Mas, doutor, está... Já estou a imaginar. Doutor, em princípio não vai ser preciso isso, não é? Porque sim. Vamos ganhar com a maioria absoluta quando ele lá estiver. Sim. Só em último... Atenção, não estamos a ameaçar de morte ninguém, não é? Como é óbvio. É só um cenário Nem vai ser hipotético. preciso, até porque acho que perante uma diferença tão óbvia de valor, inteligência, estatuto, de carisma, não vai ser preciso nada de degolar todos os membros do próximo governo. Aliás, e quanto pior a geringonça fizer, sem o doutor fazer esse golpe de Estado, melhor as pessoas vão aceitar as medidas do doutor. Como Ou seja, é preferível deixar acontecer, como deixaram acontecer com o engenheiro Sócrates, o país cair na bancarrota, para o doutor poder aparecer e salvá-lo. Sim. Por isso, o doutor não vai matar ninguém. Sim. Pronto. É preciso deixar isso bem claro. Em princípio, não. É uma hipótese muito remota. Muito menos esta semana, que é o... Esta semana, os membros do governo podem estar descansados. Ninguém os vai matar. Porque eu recomendei que esta semana não se deve matar. E é uma excelente recomendação. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural que nos traz esta semana? Eu esta semana trago um livro. Um livro? Doutor Pedro Porquê é que está a rir? Por nada, doutor.
quer dizer, se um livro é muito para intelectuais, não é? Eu sou um homem da cultura também. Sim. Tenho cultura. Então, é um livro sobre Excel, então. Não. Curiosamente, é um livro que se chama Dr. Ulisses. Do Dr. James Joyce. Do Dr. James Joyce. Eu pensava que ia dizer da doutora Maria Alberta Menezes. Leu essa versão, certo? Li essa versão, sim. Pronto. Eu também li essa, só para ver as diferenças. Mas o que eu estou a sugerir é o do Dr. James Joyce. O doutor leu esse livro. Ninguém leu esse livro. É um livro bué grosso, bué complicado, e é aquele livro que toda a gente diz que é uma obra de arte, mas ninguém leu. E o doutor está a recomendar às pessoas para o lerem. Quanto tempo é que as pessoas têm para o ler? Sei lá, 10 minutos, não mais do que isso. Sim, 10 Então minutos. foi o tempo que eu demorei a ler. Sim, é uma pausa. O doutor leu o Ulisses do Dr. James Joyce em 10 minutos. Sim, li a parte de trás. E chega, não é? Então, já diz tudo. Quando há resumos de livros, porquê que uma pessoa se vai dar ao trabalho? Melhor, quando há filmes baseados em livros, porquê é que nos vamos dar ao trabalho de ler os livros? Só para ter aqueles discursos. Não, gostei mais do livro do filme, porque tem mais... O que é que isso interessa de pormenores? Sim, exato. Pelo amor de Deus. E na parte de trás, diz assim: ler este livro é essencial para compreender toda a história da literatura do século XX. E eu li, e posso dizer que ler aquele livro é essencial para compreender toda a história da literatura do século XX. Portanto, se eu sei dizer esta frase em relação ao Dr. Ulisses, do Dr. James Joyce, está recomendado. Dizem que o livro Ulisses, se destruíssem a cidade de Dublin, era possível reconstruí-la a partir das descrições detalhadas do livro Ulisses do Dr. James Joyce. Compensava mais construir uma cidade nova. Ou seja, o livro pode ser considerado um manual de instruções. É um manual de arquitetura, de Manual de urbanismo. instruções para reconstruir Dublin. Exatamente. Mas o doutor acha que mais valia construir uma cidade nova, não é? Já vi o tempo que as pessoas iam demorar a ler aquele livro. Ainda por cima, operários da construção civil. Está a imaginar um trolha. Sim. Então como é que era este edifício? Deixa-me ler aqui este capítulo e ver o que é que aconteceu ao Dr. Leopold Bloom. Sim. Entretanto passava uma gaja e ele, boa! E esquecia-se logo. Claro. E, portanto, mais vale a pena construir tudo novo, uma cidade nova, moderna, não é? E numa cidade que o livro é de quando? É de 1980, para aí, não é? Mais ou menos, sim. Eu acho que sim. Sim. Acho que foi o Dr. Bono dos YouTube que o apresentou na FNAC de Dublin. De Dublin? Sim. Ok. E é curioso que, isso eu fui ver, não está no livro, lá está. Informação sobre o livro que não está no livro. Estupidez, não é? Está na internet. Sim. Tudo o que interessa está na internet. Está na página da Wikipédia que o único feriado no mundo que tem o nome de uma personagem de um livro é precisamente do Ulisses, do Dr. Ulisses, do Dr. James Joyce, que é o Bloomsday. Dia 16 de junho, todos os anos, é feriado nacional na Irlanda e é precisamente o dia do Dr. Leopold Bloom, que é uma personagem do livro. Ainda por cima, o livro é um pastiche da Odisseia, não é? Em princípio é. Ou seja, nem sequer é um livro original. É tipo, é pegar... Nada contra. Sim. Está a tentar criticar isso? Estou a criticar o facto de Porquê? ser um remake. E então? O senhor viu o Ocean's 11? Vi. E viu o antigo? Não. Os 11 do Oceano? Não. Em princípio é uma porcaria. Porquê? Porque é velho. Mas é que o Dr. Frank Sinatra e... E então, mas é velho. Pois. Então, o Dr. James Joyce estava a ler a Odisseia e disse: que porcaria, isto é velho. Vou fazer um novo. Um Odisseia mas passado novo. em Dublin. Pronto. Uma cidade que ninguém quer saber. E em princípio nem sequer é igual. Se é passado noutra cidade, acontece outras coisas. Ou seja, eu posso agora lembrar-me de me sentar, olha, vou escrever a Odisseia, mas passado em Estarreja. E escrevo e digo, está aqui um Ulisses do doutor estagiário. Ulisses do estagiário. Não quero também ser pretencioso, não é? Sim, nem sequer tem direito a isso. Sim. Ulisses do DJ estagiário. Por exemplo. Aproveito também para divulgar a minha cena Então e DJ. o Dr. Camões não fez isso? Também fez isso? Então claro que fez. Ouça, toda a boa literatura é aquela que não é inventada. É aquela que é aproveitada de clássicos, certo? O Dr. Luís de Camões, que escreveu os Lusíadas, aquilo é um pastiche da Eneida, do Dr. Virgílio. Ou seja, só existem 2 livros que valem realmente originais, que é a Odisseia e a Eneida. Tudo o resto é cópias. Tudo o resto é cópia. Uma Aventura na Escola. É uma cópia de um deles. Da Odisseia. Ou da Eneida. É que a Teresa e a Luísa são a Penélope e o Chico é o Ulisses, é isso? O Faial é o Ciclope. Sim. Portanto, E sim. o Caracol. É uma ninfa.
Está tudo lá. Está Ou seja, tudo. a FNAC podia ter só 2 livros. Só. E depois fazia uma espécie de árvore genealógica de livros, como tem dentro do 100 anos de solidão, tem uma árvore genealógica da família dos Doutores Buendias, e fazia uma árvore genealógica. Quais é que nasceram da Eneida, quais é que nasceram da Odisseia. E depois, claro, tinha lá os livros do Dr. Pedro Chagas Freitas e do Dr. José Rodrigues dos Santos. Sim, Porque esses nasceram do vendem. Facebook. Sim, porque esses nasceram... São os únicos livros originais que existem. Um nasceu do Facebook, ou seja, é uma coisa recente. Portanto, o Dr. Pedro Chagas Freitas, não sei se sabe o que é que faz. Ele não escreve livros, escreve pequenas partes de livros. E como são assim muito gerais, depois pode juntar todas elas e dar um livro. E ele o que faz é uma espécie de literatura por likes. Todas as frases que ele coloca que têm mais likes têm direito depois a serem compiladas num livro. Ou seja, ele imprime o feed do Facebook dele. Exatamente. Sim. E o Dr. José Rodrigues dos Santos... Eu não acabei de dizer. O Dr. Luís Camões o que fez foi um benchmarking. Ou seja, o benchmarking é um aproveitamento das boas ideias de outras empresas para copiarmos para as práticas das nossas. E o que ele fez foi, o Dr. Virgílio fez isto bem, vou-me estar aqui a matar, a escrever uma coisa original. Não. Em vez de dizer o Dr. Ineias, digo o Dr. Vasta Gama. Pronto, está feito. Lá está. Um é a criação de Roma, o outro é a criação do Império Português. Sim, eu posso fazer o mesmo com os de Tarreja. Por exemplo, Eu nem sou de lá, nem nunca lá fui. pode mas... fazer uma viagem de suburbano, não é? De comboio. Como o Dr. Ulisses vinha da Guerra de Troia, não é? Tinha de regressar a Ítaca, porque ele era o rei. E você pode fazer uma viagem de regresso na linha do norte entre Valadares e Estarreja. E que passou por muitas questões, pessoas que não punham desodorizante, etc. Depois viu uma rapariga que estava a olhar para si de lado, mas ela tinha segundas intenções. Ou uma rapariga gira e a dizer, ela é mesmo gira, e depois ver que ela está a ler um livro do Dr. Pedro Chagas Freitas. E... Isso é mau? É um bocado, não é? Oh, lá está você. Tem sucesso? É mau. Não é. Isso é o princípio da escardalhada. Doutor, mas eu sabe que eu sigo muitos humoristas nas redes então? sociais. E eles dizem todos que o Pedro Chagas Freitas é parolo. Não dizem todos. Até lhe digo mais. Eu já vi fotos desses humoristas conhecidos ao lado do Dr. Pedro Chagas Freitas. Há humoristas que não falam dele. Porquê? Porque veem onde está sucesso e associam-se. Certo? É mais fácil falarem mal do Dr. José Rodrigues Santos, não é? Mas depois há esses humoristas que querem sucesso e associam-se a quem tem sucesso. E depois há os humoristas que querem ser vistos como sendo fixe e dizem mal do Dr. Pedro Chagas E Freitas. dizem bem de quem? Não leem. Lá está. Não leem. E não devem ler. Agora, que não leiam para terem sucesso. Para deixarem de ser humoristas. Percebe isso? Pronto, a sugestão então, Dr. Ulisses, do Dr. James Joyce. Mas basta ler a parte de trás ou tenho de ler tudo também? Então leiam tudo. Vocês são estúpidos. Claro. Querem ser estúpidos? Não. É um livro fundamental para se perceber a história da literatura e a história em si do século XX. Está dito, está resumido o livro. Então, até para a próxima. Doutor, patrocínios. Esta semana temos o patrocínio da Samsung. A Samsung patrocinou? O quê? O CEO da Samsung ligou-lhe e disse, doutor, se falar de... Não. Mas acho que era um bom patrocinador para este programa. E, portanto, merece a nossa menção. Sim, os produtos deles são bons. Sim. Podem ir ao site da Samsung e colocar o código de promoção 74789823543 hashtag Samsung. E gritar, isso. Sim. Mas escrevam... Atenção, têm de escrever isto tudo em coreano. Okay? Sim. Google Translate, ponham isto tudo em coreano. É os números é por extenso, em coreano. Sim, por extenso em coreano. Sim. Não me fiz entender assim. Pois, não. É por extenso, em coreano. E é claro que não vão dizer 8967. Têm de começar, veem quantos números são e dizem 843 milhões, têm de saber dizer isto. Sim. Ok? Em coreano. Em coreano. Hashtag Samsung. E um desconto de 90%. Não têm um desconto nenhum. Não tem Recebem, desconto nenhum. pagam por inteiro, mas recebem na fatura, usou o cupão do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Sim, é uma honra, não é? Podem pôr Vir na fatura isso? Então não é? Claro. Pronto. Claro. E esta semana são os patrocínios que temos. Ou melhor, esta semana é o patrocínio que temos. Exclusivo. Esta semana demos o exclusivo à Samsung para patrocinar o nosso programa. Sim, eu acho que os nossos apelos para as pessoas fazerem reviews de 5 estrelas no iTunes estão a resultar tremendamente, não é? Agora parem de fazer reviews. Já chega. Já chega. Porque... Já são muitas e eu não quero ler mais. Sim. Portanto, chega de reviews de 5 estrelas. Não, ouçam só o podcast
e não precisam de se exprimir a dizer que foi a melhor coisa que ouviram. Isso eu já sei. Sim, e aqueles que tiverem aniversário esta semana, parabéns. Quero dar... Porquê? Parabéns porquê? Está a tentar incentivar as pessoas a festejarem, é isso? Sim. Esta semana não. Se fizerem aniversário ao domingo, festejem de manhã, tentem fazer alguma coisa de útil à tarde. Se fazem aniversário durante a semana, não festejem, é um dia de trabalho. Mas nem podem ir para os insufláveis, nem nada? Se virem... Não, trabalhar, ponto. Ok? Não há parabéns para ninguém. Se fizerem anos ao fim de semana, parabéns ao domingo de manhã. Durante a semana, trabalho. Bom, o que é isto? Acabou. Sim. Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.